Sueli, nome completo é Maria Sueli Fonseca Gonçalves, também me chamam de Suelizinha. Eu sou professora de ensino fundamental, professora de língua portuguesa e literatura na Rede Municipal de São Paulo. Eu nasci no dia 29 de janeiro de 1952. Nasci em São Paulo, capital, São Miguel Paulista. E os meus pais, Wilson Guedes da Fonseca, Francisco Olímpia da Fonseca, os dois falecidos. Nasceram no Rio Grande do Norte, meu pai em Natal, minha mãe no interior, numa cidade chamada Pendências. Eles se conheceram e vieram para São Paulo antes mesmo do nascimento dos filhos, 3 filhos. Eu sou a segunda, a única filha, mulher, né? E vieram para cá, para São Paulo, tentando, como tantos casos que a gente conhece, uma vida melhor, construir uma família numa cidade mais adiantada, onde meu pai pudesse encontrar um emprego melhor. Os dois de origem muito simples. Meu pai, pintor de máquinas agrícolas. Minha mãe, também com pouco estudo, estudou até o 2º ano, mas ela sempre falava: em terra de cego, quem tem um olho é rei. E ela era muito estudiosa, muito assim, curiosa. Então, lá em Pendências, no interior, ela conseguiu formar crianças, ensinar leitura para as crianças, com o 2º ano apenas, e na região ela era chamada de professora. A minha mãe tinha um sonho, assim, de uma ambição positiva, eu acredito. E ela era muito voltada, com pouco conhecimento que tinha, de dar, assim, ela era muito preocupada com a educação dos filhos. E ela, então, fez de tudo para que mudássemos para São Paulo, né? Era São Paulo, lógico, mas que viesse para outra região, né? Que foi São Miguel Paulista, de São Miguel Paulista para Vila Maria, bairro da Vila Maria, que é a zona norte de São Paulo. E lá ela teve conhecimento de uma escola, que era a Escola São Teodoro de Nossa Senhora de Sion. Cresci sempre apaixonada, parece que já vinha ao mundo assim, voltada para estudar. Sempre gostei de estudar. Então, o que eu mais gostava era de ouvir histórias. E quando me perguntavam assim, meu pai falava: minha nega vai ser professora, minha nega será professora. E eu falava assim: eu quero ser professora. Isso já desde os 4 anos, que eu nem conseguia falar direito professora. Tem registro, minha mãe falava que eu falava professora, bem pequenininha, professora. Quando comecei para a escola, nessa escola, Nossa Senhora de Sion, eu entrei para o Jardim da Infância. O Jardim da Infância, a sala do Jardim da Infância, era um encantamento. Eu me lembro das mesinhas redondas, pintadas de azul claro. As cadeirinhas bem pequenininhas, cada uma de uma cor. Um visual maravilhoso que inspirava. O material usado, as massinhas, tinha até uma, não sei dizer como era, um papel assim cortado, tecelagem chamava-se. E era colorido, com uns vãos, uns recortes. Isso. E nós teríamos que enfiar o recorte era no horizontal e nós tínhamos que enfiar no vertical, formando desenhos. Eu adorava aquela atividade. E adorava a minha professora. Dona Silvia era o nome dela, era uma senhorinha. Naquela época nós chamávamos os professores de dona. Só tive professoras no ensino primário. Essa foi a minha primeira professora, Dona Silvia. Era muito doce, tinha a cabecinha branquinha, já tinha uma certa idade, né? E era muito doce com a gente, muito carinhosa com as crianças. Já com 6 anos, nós sabíamos ler já. A sala, no começo do ano, eu
particularmente, vim já alfabetizada de casa, porque a minha mãe ensinava as letras para nós. Gostava muito, muito de estar no Jardim da Infância com a dona Silvia. Até hoje eu tenho uma lembrança direitinho do rostinho dela, daquele cabelinho branco e das coisas que ela ensinou. O tempo todo naquela escola foi maravilhoso. Era uma escola religiosa, até um pouco de mais severa com algumas coisas. Hoje eu analiso assim, porém deu uma base fundamental para as coisas que eu acredito hoje, em matéria de valores, que nós prezamos tanto. Então, eu falava que queria ser professora. Quando passei primeiro ano, segundo ano, eu tinha muitas bonecas, apesar de, o que eu vou falar para vocês, parece que uma menina de uma vida simples, como tinha tantas bonecas? Eu tinha 18 bonecas e bonecos, porque eu contava todos. Eu contava bibelôs como meus bonecos. Eu contava bonequinhas de pano que eu tinha, que as minhas tias haviam trazido lá do Nordeste. Lembro dos cabelinhos delas, aquelas bonequinhas de pano. Não tinha nenhuma boneca grande, nem... A primeira boneca que eu ganhei de louça, né? Falava carinha de louça. Foi quando eu tinha 5 anos, eu tinha essa boneca, que era grande. E a primeira boneca que eu ganhei, que era carinha de vinil, que eu fiquei apaixonada pela boneca, que dormia, fechava o olhinho e abria, eu já tinha 12 anos e brincava com as bonecas. Essas minhas bonecas e bonecos e bibelôs da casa eram os meus alunos. Todos eles tinham nome. O que eu fazia? Durante as aulas, eu aprendia as lições na escola. Depois que o meu caderno ficava cheio, eu guardava um caderno de um ano para o outro, com essa intenção. Eu arrancava todas as folhas, colocava o nome dos meus bonecos em cima, como se fossem alunos, e passava o outro período, eu estudava no período da tarde, quando eu voltava da escola e na parte da manhã, dando aula para essas crianças, meus bonequinhos e bonecas. Ali eu chamava, eu fazia a mesma coisa que as professoras faziam comigo. Dava nota, chamava para ir à lousa, falava muito bem, que bom você está aprendendo, logo você vai aprender a ler, e conversava o tempo todo com os bonecos. Repartia com eles as folhas usadas dos cadernos e corrigia. E não tinha outra profissão que me perguntasse que eu dissesse. Eu dizia que sempre que queria ser professora. Naquela época as meninas diziam que queriam ser bailarinas. Todas diziam que queriam ser bailarinas. Jamais tive essa vocação, e eu nem sabia, muito durinha, nem dançava, nem nada, e as meninas falavam, mas você não quer ser bailarina? Eu dizia, não, eu quero ser professora. Quando eu já tinha 11 anos de idade, já iniciando o ensino ginasial, né? Eu já tinha o hábito de ir à biblioteca. E eu ia à biblioteca não só para ler, porque tinha, naquela época, ali perto de casa, uma biblioteca que eu ia sozinha mesmo, quando chegava da escola, e tinha uma equipe na biblioteca que promovia jogos, leituras, contação de histórias. Ficávamos pintando quadrinhos, escrevendo, e tudo que fazíamos era colocado em exposição. Tinha a biblioteca circulante. Adorava levar livros para casa. Com isso, já nessa fase, e com grande apoio do meu pai, o meu pai, toda e qualquer manifestação nossa de criatividade, ele incentivava. Então, nessa biblioteca, eu aprendi que eu podia escrever histórias. E comecei a inventar histórias. A minha primeira história chamava-se O Príncipe do Papagaio Verde. Quando eu escrevi essa história, eu falei para o meu pai, ele ficou encantado. Então meu pai falou, por que não fazemos o teatro? Toda essa história tem a ver com as minhas escolhas e a minha vida. Por que não fazemos teatro dessa história que você inventou? Eu me lembro que meu pai reuniu todas as crianças da rua, que eram meus amigos, e na minha casa
Nós morávamos de aluguel, era uma casa que tinha um espaço bom assim à frente. E aí chamamos todas as crianças e aqueles que iam participar da história também. Me lembro que ele comprou uma xícarazinha pequenininha para dar de lembrança para todo mundo que estava lá. E foi um sucesso. A rua inteira, pais, crianças assistindo a peça com a minha história, né? Tive uma professora incrível, maravilhosa, maravilhosa. O nome dela completo, Rosa Carmelita da Costa Neves. A professora do meu coração, a professora que me incentivou, mais ainda, né, nas minhas vontades, nos meus sonhos, né, de continuar lendo, escrevendo e de ser professora. Ela era muito carinhosa. Nossa sala era só de meninas. Ela entrava na sala e falava: como estão minhas borboletinhas? Os textos que ela apresentava para nós eram textos de muita qualidade. Textos literários. Textos maravilhosos. E a gramática inserida nesse texto, todos os alunos do primeiro ano sabiam fazer análise sintática perfeitamente bem. Sujeito, predicado, adjunto adnominal, adjunto verbal, predicativo, tudo que envolvia a gramática. E ela, ao mesmo tempo, levava essa gramática para o livro, para a obra literária, e nos mostrava como aqueles escritores driblavam, dominavam essa língua portuguesa. E eu, particularmente, me encantava com isso. Então, essa professora, com toda a meiguice dela, ela era uma professora que nos ensinava muito. Com certeza, aí nasceu minha vontade de ser professora de português. Naquela época, tinha um professor do ensino médio à noite, o ensino médio era só à noite, na mesma escola, era o segundo grau, professor de filosofia, que criou na escola uma academia de letras. Professor de filosofia. Essa academia de letras chamava-se Academia de Letras Euclides da Cunha. Tinha um presidente, essa academia, que era um professor da noite, de língua portuguesa, professor Valdevino Soares. E eu estava à tarde, no período das meninas, ainda no ginásio, no terceiro ano do ginásio. E a minha professora, Dona Rosinha, contou para mim, particularmente, que tinha uma academia de letras na escola, à noite. Mas não era aberta para as crianças do ginásio. Para participar dessa academia, você teria que ser aluno do colegial. Mas ela sabia que eu gostava demais de José de Alencar. Por quê? Naquele incentivo que ela dava com as obras literárias, eu li, eu tinha 13, 14 anos, eu já tinha lido tudo sobre José de Alencar. Esta professora me trouxe essa ideia, só que ela sabia muito bem que eu não estava naquele contexto, porque, na verdade, isso depois o próprio professor Valdevino, eu tenho foto dele comigo na academia, na EL, que eu fui atrás dele, né? O professor Valdevino, ele disse que era muito engraçada a minha presença na academia. Eu era a única criança, né? E os meninos, o ensino médio, esse pessoal, era envolvido politicamente com a ditadura. A academia era um veículo de divulgar obras para grêmios estudantis, Casa do Estudante da Vila Maria, e na minha cabeça eu tinha José de Alencar. Eu tinha as metáforas, que eu nem sabia o que era metáfora, mas achava tão lindo ele falar assim, o astro-rei. Minha professora, a Dona Rosinha, corrigia minhas redações e eu sempre começava assim, que lindo, um dia, podia ser o tema que fosse. Eu começava com uma exclamação, minhas redações, e sempre falando do astro-rei. Achava lindo o sol ser o astro-rei. E isso era da cabeça de José de Alencar. E a academia, para mim, seria o meu amor a esse escritor,
o que eu conhecia da obra dele, com tão pouca idade, e o que eu gostava de escrever como ele. Ele era um ídolo para mim, José de Alencar. À noite, as reuniões eram até que meio depois, com o tempo, depois que eu fui para a faculdade, que eu fui analisar e perceber essas coisas, eu falei, nossa, devia ser muito engraçado mesmo, porque às vezes eu chegava a escutar, gente, a menina chegou. E assim eu cheguei na academia, apaixonada por 2 escritores. Um, incontestavelmente reconhecido autor brasileiro, José de Alencar. O outro também, mas eu não sabia que ele não era. Isso eu acho muito importante, me influenciou na El também. E se tratando de leitor em formação, escritor em formação, que eu não fui podada. Assim, tanto com José de Alencar, nem com J.G. de Araújo Jorge. Descobri algumas coisas na faculdade apenas, mas até então eram os meus 2 ídolos, um pela poesia e outro pela prosa. E passei muito pouco tempo, porque essas atitudes, essas iniciativas da juventude na época eram combatidas, porque as pessoas percebiam a finalidade que não era estritamente literária, como eu pensava. Então, fechou a Casa do Estudante e acabou a Academia de Letras. Minha experiência com a Academia de Letras, Euclides da Cunha, foi essa. Acabou a academia. Só que no meu coração nunca terminou. E eu continuei, mesmo fora da academia, mesmo não existindo mais. Isso que eu contei para vocês foi um prazo de 1 ano na minha vida, 1 ano. Então, com 21 anos, eu me formei na USP, no que eu queria, e já trabalhava antes disso. Aí pensei na necessidade. Vou prestar concurso para o Banco do Brasil. E passei. Eu ia trabalhar meio período. E tive a oportunidade de conhecer um lado fantástico do banco, né? Porque eu imaginava o banco, aquela coisa fria, que eu ia tratar desses assuntos de poupança, de rendimentos, que não tinha nada a ver comigo. Meu lugar era numa escola, mas que eu ia ficar no banco, até conseguir me formar e entrar rapidinho para a educação, que era o meu sonho dourado. Logo, quando eu estava assim, eu terminei a faculdade, depois eu logo me casei, entendeu? E logo eu tive as minhas meninas, uma atrás da outra, tenho 3 filhas. Assim, tive 3 filhas. E o meu irmão, que já era meu irmão mais velho, que eu disse que é professor também, hoje aposentado, ele falava para mim, não saia do banco, porque você não vai conseguir dar conta de casa, dar conta de criança pequena, trabalhando na escola, porque na escola o que você faz não termina ali, e é verdade. Você fica com a escola o tempo todo. Então, no banco, você saiu do banco, é um emprego comum, você sai pronto. No outro dia. Agora, na escola, não. Então, você tem um bom emprego, você ganha bem, né? Era um emprego ótimo naquela época. E você não, fica no banco, né? Não vai dar certo você cuidar de tudo. Então, olha o que aconteceu comigo. Eu me convenci realmente, mas sem desistir do sonho, nunca. Eu me convenci realmente que era muita coisa para mim. Uma, que eu não tenho uma natureza muito... Tem pessoas que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu faço 1000 coisas, mas eu faço uma coisa de cada vez. Eu fiquei no Banco do Brasil 20 anos da minha vida. 20 anos. Então, eu iniciei em 1996, fiquei no Otelo Franco durante 3 anos. E daí eu fui para a EMF Padre Antônio Vieira. E no ano de 2000, depois concomitantemente com Figueiredo Ferraz, a partir de 2002. E em 2006
eu fui convidada para trabalhar na Diretoria Regional de Educação Penha, por conta do projeto Academia Estudantil de Letras. Então, o projeto AEL, Academia Estudantil de Letras, nasceu de um sonho, de um ideal muito grande, daquele momento que você se depara com uma situação, tenta querer modificar uma situação difícil e consulta dentro de você qual é o seu potencial para isso. O que você seria capaz de fazer para tentar modificar uma situação em relação à educação que melhorasse as condições de relacionamento com os alunos, com a escola e também um relacionamento em que você se realizasse dentro daquilo que você se propusesse a fazer e fizesse bem. Então foi diante dessa... detectar uma situação difícil na escola e você tentar contribuir de alguma maneira para a modificação dessa realidade dentro daquilo que você se julga modestamente capaz de fazer. Então foi um sonho muito grande, né? Que não nasceu de repente, foi um sonho que posso dizer que aprendi no convívio com as crianças, com os alunos, com os professores, e a descobrir dentro de mim algo muito apaixonante que é dentro da minha área, né, da literatura, buscar algo que cativasse os alunos, que eles gostassem de fazer e que eu conseguisse me envolver também e tentar entregar o melhor de mim. Então foi assim. Então, o projeto Academia Estudantil de Letras, ele se espelha, num primeiro momento, no modelo da Academia Brasileira de Letras, Academia Paulista de Letras, nas academias oficiais destinadas, dirigidas ao público adulto. Então, é lá na academia, foi lá que eu tirei, né, que nós conseguimos tirar o modelo para esse trabalho, acreditando na literatura como uma força motivadora, uma força transformadora. A Academia Estudantil de Letras nasce dentro dessa vontade de contribuir com a educação, de transformar, de resgatar valores e também de estimular o gosto pela leitura. Então, nesses dois focos, né, de humanização pela literatura, melhor dizendo, e também, ao mesmo tempo, humanizar pela literatura e, ao mesmo tempo, investir na boa leitura, nos bons textos, que esses alunos tenham conhecimento e que se aprofundem nessa realidade, né, da literatura na escola, da literatura sendo entendida como muito importante desde os primeiros anos de vida. Então, de que forma nós poderíamos contribuir com as crianças e jovens e conosco mesmos, né? De remexendo essas emoções, essas sensações, descobrirmos cada um a seu modo e na sua trajetória e na sua vivência, essa importância, descobrir como que a literatura poderia contribuir, ajudar e ser incluída, de fato, né, nas ações nossas com os estudantes. Esse momento de surgimento da EL foi uma coisa... Ele não nasceu de uma hora para outra, ele veio nascendo como uma expectativa de contribuição para a educação dentro das minhas condições. Então, na sala de aula, como professora de língua portuguesa e amante da literatura o tempo todo, vi uma possibilidade de contribuir além da sala de aula
com essa minha experiência e também com o que eu verificava dia a dia na escola. Então, um sonho muito grande de ver os alunos envolvidos com a literatura e, mais do que isso, com a humanização que a literatura pode propiciar. O projeto Academia Estudantil de Letras teve uma imensa receptividade, tanto com relação aos alunos quanto aos professores. Eu recebi um convite para expandir esse projeto na nossa rede. E, a convite, fui trabalhar na DRE Penha, na Diretoria Regional de Educação Penha. Com a experiência da AMF Padre Antônio Vieira, que já vinha dando muitos resultados. Aos poucos, essa experiência foi crescendo. Foram aparecendo novas escolas com interesse e um investimento, um olhar da Diretoria Regional, né, de Educação, Penha, Secretaria Municipal de Educação e Diretoria Regional, no convite para a expansão do projeto para outras escolas, começando pela DRE Penha e depois iniciando uma expansão maior. Então, ao longo desse tempo, foram surgindo prêmios. Fomos recebendo prêmios, as escolas todas, cada vez mais foram mostrando interesse em participar do projeto, a diretoria, a secretaria investindo em cursos, a expansão, em alguns momentos, passou a ser até espontânea, na medida que um professor que conhecia o projeto, mesmo saindo da sua escola, indo para outra, levava a ideia, por já ter se apaixonado pela ideia. O investimento da secretaria, da rede, em cursos, levou ao conhecimento de outras DREs, além da DRE Penha, onde ele teve origem. Cada vez mais professores frequentando os cursos de formação disponibilizados pela Secretaria e pela Diretoria Regional de Educação. Houve um crescimento, os alunos foram se sentindo beneficiados com o projeto, se sentiram autores do projeto, protagonistas, e também foram levando a ideia para outros colegas, para outras escolas. Ao sair da escola, eles também demonstravam e demonstram interesse em permanecer no projeto. Participam, então, como membros vitalícios da EL, falamos, trabalham tanto na motivação quanto participando dos eventos, sempre que possível. Levam essa experiência para a rede estadual, quando saem da nossa rede, e em alguns momentos incentivam que a EL, que o projeto também seja desenvolvido lá, uma vez que foram criados vínculos que eles não querem perder, e nem os professores. Acontece a mesma coisa com os professores. Os professores se envolvem com o projeto e acabam levando, num caso de uma remoção de unidade ou até para outras redes, levam a ideia, levam o projeto. Há, na verdade, um envolvimento tão grande no humano, na parte humana, com relação à literatura e às artes, teatro também, na medida em que as obras são adaptadas, as obras literárias adaptadas para o palco, com assessoria de profissionais responsáveis e capacitados para isso, e com toda uma estrutura, com todo um apoio, né? Com todo um olhar de valorização do projeto e do trabalho dos professores na rede municipal e até em outras redes,
o resultado e a ampliação fica até que espontâneo. E o investimento continua na propagação da ideia. Temos hoje, em 30 escolas da rede municipal, o projeto Academia Estudantil de Letras, que começou na MF Padre Antônio Vieira, no Jardim Nordeste, de uma escola. Hoje nós temos 30 escolas da rede municipal de educação, desenvolvendo o projeto Academia Estudantil de Letras. E outras em formação já, né? A cada ano esse número cresce, aumenta, há um envolvimento já de outras redes também, em outros estados. E o que nós percebemos é que o mesmo sentimento que nos motiva, também motiva os alunos, as crianças e os adolescentes. Sou Samir Amadi dos Santos Mustafa, sou pedagogo de formação. Entrei na rede municipal de São Paulo em 2010 e tinha acabado de terminar minha graduação em pedagogia, sou professor de ensino fundamental 1. Venho com aqueles ideais que a gente estuda tanto na educação, né? Lutar por uma educação pública de qualidade. E já no meu segundo ano de prefeitura, eu entrei em contato com o projeto que acontecia na minha escola, na MF Professora Rosângela Rodrigues Vieira, dentro do CEL Quinta do Sol. Na minha escola já existia faz algum tempo já o projeto da EL. E eu conheci, vendo o trabalho das professoras que desenvolviam na escola, as aulas de literatura e de teatro, pude assistir às apresentações dele e falei, eu também quero participar desse projeto. Eu sempre tive uma paixão pela literatura, um gosto por estudos literários e resolvi participar junto com as outras professoras do projeto. Já desde um primeiro instante, com o contato com os alunos em aula no projeto, fora do horário de aula, no contraturno, foi possível perceber um outro vínculo que se criava com os alunos nesse espaço. Né? Por ser um espaço diferenciado, os alunos virem fora do horário, vinham aqueles alunos que tinham interesse, que gostavam, que se interessavam, que gostavam de pesquisar literatura. E nesse momento eu me apaixonei e falei, vi que estava tendo significado o meu ideal, o que eu planejava para a minha carreira profissional. Não desmerecendo minha atuação dentro da sala de aula, mas no projeto a gente conseguia ter uma outra relação com os alunos. E no começo desse ano, a professora Sueli me convidou para ajudar também na ampliação do projeto. Então eu fui indicado para trabalhar na Diretoria Regional de Educação da Penha, na DREPenha, e a partir desse momento assumi a dura responsabilidade que até então a professora Sueli tinha, que era gerir o projeto. Né? Então eu estou numa fase desse desafio novo que eu assumi, e estamos numa briga para que o projeto cresça cada vez mais. Já temos 30 escolas na prefeitura que têm o projeto e nossa ideia é que ele vá para toda a rede. Um projeto que surgiu na DREPenha, que a DREPenha desde o primeiro momento abraçou e até hoje é assim, a gente quer que todas as DREs tenham esse projeto e que a partir da Secretaria Municipal de Educação. E tenho aprendido muito nessa trajetória. Nossa trajetória com os alunos tem mostrado resultados, os alunos que tinham dificuldade na sala de aula, alunos tímidos que começaram a se expressar melhor, alunos que tinham problemas com indisciplina, a gente já começou a usar a liderança que eles tinham na escola para um lado protagonista mesmo, os alunos se expressando, estando no teatro, no palco, sendo um exemplo na escola. Então, assim, a gente tem colhido frutos nesse desenvolvimento desse projeto. Além disso, uma conquista que a gente tem tido nesses 10 anos do projeto, que eu tenho tido a possibilidade de acompanhar nesses últimos anos, é a relação que foi criada com os autores, né? Como que muitos autores como Pedro Bandeiras, Ziraldo, Ana Maria Machado, Tatiana Belink, Eva Furnari, entre outros, né?
visitando nossas academias, participando das cerimônias de posse, das fundações das academias. A minha EL, que era onde eu dava aula, era a EL Pedro Bandeira. A gente teve 2 encontros em 2 Bienal do livro com o autor. Então, ver a paixão dos alunos, aquele sentimento de quando encontra um autor na vida real ali, podendo autografar o livro deles, isso é um reconhecimento único que o projeto tem permitido nesses anos. E, felizmente, nós estamos comemorando 10 anos exatamente agora, em 2015, e esperamos que seja só um começo de uma trajetória do projeto.